Vamos agradecendo a você que está acompanhando o Na Hora do Café ao vivo, também você que está assistindo só esse recorte, ou então você que está assistindo Na Hora do Café na íntegra, em qualquer momento. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu apoio. Nós precisamos mesmo, da compreensão, da sua compreensão no sentido de ajudar com os mecanismos para manutenção e financiamento do canal. Qual é a alternativa? Pix, PayPal, Apoia-se, enfim, nós precisamos continuar lutando. E nós vamos começar, então, eu já falei, pela antítese: mais apagões, menos transporte e teletrabalho, a escassez de combustíveis se agravará em Cuba, anuncia o governo. A coisa vai ficando cada vez mais assustadora. Sacerdote cubano Alberto Reis: mal podemos esperar para viver num país livre para começar a viver em liberdade. Na verdade, a tradução não é tão assim. Mal não. Não poder. Olha qual é o problema da tradução. Graças a Deus que eu conheço, consigo traduzir o espanhol automaticamente. Não podemos esperar viver em um país livre para começar a viver em liberdade. Parece ser um trocadilho, mas o que ele está dizendo é que as novas gerações nunca viveram numa democracia e não sabem como ser livre. A liberdade do desconhecido, o que existe para aprender e, portanto, o que provoca insegurança. O sonho de liberdade provoca insegurança em muitos. Tem muito cubano que acha o seguinte: nós estamos na merda. Mas peraí, mas pelo menos nós estamos na merda junto com todo mundo. Esse é o ideal esquerdista, que a miséria seja a norma entre todas as pessoas. E é por isso que eles conseguem manter, onde todos estão na merda, a merda nem é tão sentida, nem é tão notada. O problema é quando você olhar para o lado, e aí a esquerda trabalha com a inveja. O grande mote da esquerda no mundo é a inveja. Jornalismo independente mostra o nome do recrutador de mercenários cubanos para o exército russo. Todo mundo estava assim: sabe como é que é? Está aqui o nome do cara que foi recrutar: Vladimir Shukunov. O Cubanet fez esse levantamento. Shukunov simplesmente é o homem da Rússia para ir recrutar as pessoas lá em Cuba. Foi comprar escravos, essa é a verdade. Moscou e Havana estão em contato pelo tema dos mercenários na invasão da Ucrânia. Claro! Foi um acordo. Deu errado, agora está em sim. Toma que o filho é teu. Mas na hora da festa estava bom para todo mundo. Critico. A partir de hoje, a gente está usando mais uma fonte de notícia lá de Cuba. ADN Cuba. Criticam viagem de 70 empresários cubanos a Miami para participar de uma conferência. Na verdade, não tem conferência. É mais uma viagem para putaria. O regime do cubano diz que os Estados Unidos manipula e não aceita o seu principal negócio hoje, que é a exportação de médicos. Hoje, a exportação de escravos cubanos, travestidos de médicos, é o principal negócio de Cuba. Prestem atenção. O principal negócio de Cuba chama-se exportação de escravos. Esse é um dado verdadeiramente assustador. Empresários cubanos chegam a Miami para negócios e o regime defende o modelo de exportação de escravos sob a alcunha geral e criminosa de serem médicos. Que lindo, hein?
Nos hospitais de Cuba, Cuba que exporta médicos, mas nos hospitais de Cuba não tem nada, nem médicos, nem enfermeiros. Nos hospitais não existe nada, denuncia a esposa de paciente com câncer. Pessoal, esse é o retrato da pátria da saúde. Criança cubana com atrofia muscular necessita colchão anti-escarras, aquelas coisas que vão formando na pele, e medicamentos. Pensa bem o que nós estamos trazendo para vocês. É um dado verdadeiramente assustador e vergonhoso. São aquelas feridas na pele, escarras são as feridas que formam na pele. Vocês estão entendendo o que é escarras, né? Então, olha, a situação de Cuba é essa. Detectaram quase a piora da qualidade de vida dos cubanos. É uma coisa assustadora, pessoal. Há uma deterioração a cada dia. Simplesmente a cada dia. É um troço que a gente observa com pasmo, com susto. A queda da qualidade de vida dos cubanos é assustadora. Homem do campo de Holguín arrancou o dente com a própria mão, sem anestesia, no próprio dentista. Ele foi no dentista, não tinha anestesia, ele próprio arrancou o dente. Cuba está voltando ao tempo ancestral, ao tempo da barbárie. Tive que arrancar um dente porque não pude ir no dentista. Não tem anestesia nem nada. Olha, esse é o quadro. Esse é o quadro de destruição que o socialismo fez com Cuba. E agora vai piorar. Agora isso aqui fica em linha com essa notícia aqui. Mais apagões, menos transportes e teletrabalho. A escassez de combustível se agravará em Cuba. Sabe por quê? Porque o México está avisando que não vai mais dar petróleo de presente para Cuba. Acabou. Cuba sobrevive apenas e tão somente da esmola de outros países. E apareceram novas pinturas. Novas pinturas de Arcacônio de tu madre. Nem vou traduzir, porque é palavrão pesado. E essas pichações lá em Cuba começam a se fortalecer. Eles já nem dizem mais Díaz-Canel e outras palavras. A coisa... Outra pintura contra Díaz-Canel é Singal. Eles chamam de Díaz-Canel Singal. Esse canalha aqui é o ditador de Cuba. Preso político Roilan Zagarra Ferrer, em greve de fome por falta de atenção médica. Esse cara é jornalista. E o médico da prisão de Baragua se nega a atender esse jornalista que está preso, que é a principal voz da oposição cubana, que tem problemas estomacais e está sangrando. Vai lá, vai no banheiro, sangue. O quadro de Cuba é um quadro de desrespeito político total. Preso político Alien Tijerino exige mudança de regime para mínima severidade. Ele já tinha direito a mudar de regime, mas ele precisa ajoelhar.
pedir perdão e fazer reciclagem. Preso e algemado, assim conduziram Luiz Robles a uma consulta num hospital. Pessoal, a deterioração, a destruição de Cuba é um processo que vai se aprofundar. Criança de Miami pede a Díaz-Canel liberdade para a presa política Laza Carenha. Ajuda ela e ao seu bebê. E o Díaz-Canel, com essa cara de quem peidou e se cagou, continua negando tudo, atacando todo mundo. E a esposa dele é da mesma laia. A esposa que trabalha em seu trabalho, segundo Díaz-Canel, faltou mais de 50 dias esse ano no seu posto na agência do Ministério da Cultura. Ai, 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 ai. É por acaso, ela lembra uma certa figura. Eita, pessoal, não adianta. A violência machista cobra mais 2 vítimas. Uma mãe e seu filho são assassinados em Guantánamo. Lembrando que em Cuba existe pena de morte. Lembrando que em Cuba, quem mais sofre esses ataques é a população negra. Aqui não veio ninguém nunca. Há um ano do furacão Ian, muitos cubanos seguem na espera. 1 ano depois do furacão, nem o governo passou para ver os estragos. Para vocês terem uma ideia. A Universidade de Matanzas suspende as aulas para diminuir o nível de atividade presencial. Porque não tem luz, não tem comida, não tem água, só tem barata e sujeira. A decisão estaria motivada pela crise energética que está se ampliando lá na ilha. Pessoal, esse é o socialismo na sua plenitude. O governo de Vila Clara anuncia medidas para tapear a crise energética. Devem distribuir velas. E o governo está pedindo mais sacrifícios ainda para o povo. A crise de apagões não diminui. E agora só tem uma solução: 2 horas de energia por dia. E olha aqui como é que são os refrigeradores, o interior de um refrigerador em Cuba. Noite sem dormir, refrigeradores estragados, padarias, bodegas e policlínicos e hospitais e postos de atendimento paralisados. Os cortes elétricos causam estragos em Santiago de Cuba. 2 horas de energia elétrica por dia. Rapaziada, vocês... E vem a contingência. Essa é uma coisa assustadora, mas está aí. Comprem e guardem o que podem, que vem meses piores em nosso país. Adverte um dos poucos cubanos que teve acesso à informação. Porém, a situação passa dos rumores e as autoridades decidiram anunciar o inevitável. Porque estava um zum já de que o troço ia feder em Cuba. E aí ninguém, não vai, e acaba fundo. E aí o governo cubano foi obrigado a assumir que vem um recrudescimento. Lembrando sempre o seguinte, Cuba tinha feito uma previsão da chegada de 3 milhões de turistas para esse ano. Terminou agosto e até agora apenas 1.666.592 turistas internacionais, sendo que eles queriam 3,5 milhões, sendo que a maior parte dos que vão para Cuba são os próprios cubanos que vivem fora de Cuba. Vocês entenderam? O principal fluxo não é de turistas, é de cubanos que voltam para visitar parentes e tudo, mas que são tidos como
turistas. Não durou 2 meses. Ruhuia, Ferry Perseverança suspende serviço até novo aviso. 1 mês e 3 semanas depois de começar a operar a rota marítima Batanabó-Gerona, o ferry Perseverança deixará de prestar serviços até novo aviso. O que vai funcionar? O que vai funcionar num inferno desses? Jovem jogador cubano do Industriales foge da ilha. Ele tem 20 anos. Ele está fugindo para buscar um lugar em liberdade. Paqué Fidel assaltou Moncada. Assim vive em Camagüey uma mãe com seus 3 filhos pequenos. Olhem a casa. Olhem a mansão dessa mulher. Prestem atenção na mansão dessa mulher. Para vocês entenderem o desespero, a destruição que o esquerdismo impôs lá em Cuba. É uma coisa assustadora. Simplesmente assustadora. Exatamente, Cleves, essas crianças sumidas, conforme revelado no filme Som da Liberdade. Voltando aqui para Cuba, a realidade de Cuba, que é assustadora e aterradora, cubano retrata a realidade de muitos recém-chegados aos Estados Unidos. O cara vive em condições bastante difíceis, mas ele diz o seguinte: temos que dar graças a Deus, porque vivemos aqui, e aqui nós somos felizes, com todas as dificuldades. Todos os dias me levanto e respiro. O que eu quero ter é saúde. O demais estou buscando. E não é o que não quero ficar me lamentando. Prefiro estar passando essa dificuldade aqui do que estar vivendo em melhores condições, se fosse o caso, lá em Cuba. Aqui vivo em algo parecido com um trailer. Ainda assim, é melhor que viver 1 milhão de vezes em uma casa em Cuba. Quem pode, foge desse inferno. E, para encerrar essa notícia dessa luta, mandar aquela menina brasileira que cuida de animais lá para Cuba. O governo não dá nem ajuda com nada. A difícil luta, o difícil trabalho dos que cuidam de animais em Cuba. Esse é o retrato do paraíso, pessoal. Mande para o seu amigo petista. Mande para o seu amigo petista, porque ele precisa saber, ele precisa entender que a estupidez dele alimenta esse tipo de inferno, esse tipo de situação onde a vida não tem valor.